Olá, pessoal! Recebi muitas dúvidas, né, na caixinha de perguntas que a gente lançou na última semana, sobre algumas diferenças entre a psiquiatria e a psicologia, que são perguntas também que eu recebo de muitos pacientes. Com isso, eu convidei, então, a terapeuta, a psicóloga Milena Lopes, que a gente vai estar aqui fazendo um bate-papo, tá, sobre as diferenças entre a psiquiatria e a psicologia e alguns temas práticos sobre saúde mental e principalmente saúde mental humanizada, que é o nosso foco, tá bom? Então vou convidar agora a psicóloga Milena e a gente vai trocar esse bate-papo. Já peço desculpas antecipadamente, porque talvez a gente tenha uns probleminhas de conexão, né? Conseguimos uma agenda em comum, um horário em comum nas nossas agendas para fazer esse bate-papo. Então, assim, tudo focado em vocês. Então, a gente vai falar com uma linguagem bem tranquila, bem fácil acesso, porque a nossa questão aqui é justamente desmistificar algumas coisas em relação à saúde mental e trazer isso um conteúdo de qualidade para vocês e de fácil acesso. Milena, seja bem-vinda a esse espaço aqui. Fique à vontade para falar o que você quiser. A gente vai estar trocando essas informações super necessárias. Oi, pessoal, um prazer estar aqui, né, participando e trazendo aí algum conteúdo que agregue, né, e desmistifique um pouco o conteúdo, né, em torno da saúde mental, da saúde emocional. Vamos lá, então, Milena. Assim, a primeira pergunta que os pacientes fazem muito, né, e que algumas pessoas ainda têm dúvida, é sobre a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra, né? Fale como psicóloga, quais são as abordagens, né? E o que seria, então, tratamento psicológico para o pessoal? Essa é uma dúvida muito frequente, né, e eu acredito que a psicologia e a psiquiatria, ela é complementar, né, Exatamente. muitas vezes é complementar o tratamento junto com outros aspectos também, mas na maioria dos transtornos, né, exige essa parceria aí desses profissionais no tratamento. Bom, a psicoterapia, né, ela precisa ser feita por um psicólogo e esse psicólogo é uma espécie de encontros com cada psicólogo tem uma abordagem, né? E às vezes os pacientes eles se preocupam muito em qual abordagem procurar, né? Ficam um pouco ansiosos com essa questão. Mas particularmente eu acho que isso não faz tanta diferença assim. O que mais importa é encontrar um psicólogo qualificado, um psicólogo ético, um psicólogo com quem você se sinta bem, se sinta à vontade para criar um vínculo de confiança e ali poder realmente abrir o coração, né? Porque é importante não ter reservas nesse encontro, né? E aí são encontros normalmente semanais e em torno de 40, 50 minutos, em que o psicólogo e o paciente conversam, ele usa, às vezes, algumas estratégias, algumas técnicas. Isso tudo vai depender muito da questão que o paciente está trazendo ali para o tratamento, como foco, né? Perfeito, Milena, justamente. E agora na versão da psiquiatria, né? As pessoas têm muita visão de que o psiquiatra é aquele que medica, né? E aí é o que dá o remédio. Não necessariamente, né? Na verdade, o psiquiatra também é aquele que acolhe, né? Que escuta o paciente, que tenta entender os conflitos que estão acontecendo, né? E, se necessário, medica. E medica pontualmente, né? As medicações, elas têm que ser muito bem indicadas, né? Por isso que não dá para, vou tomar o remédio que eu quiser e da forma que eu quiser, não. Elas são muito bem indicadas e cada paciente vai ter seu esquema terapêutico e de acordo com as necessidades daquele paciente. Porque muitas vezes a resolução de conflitos, ela já é suficiente para algum transtorno ansioso, por exemplo, né? E as medicações, às vezes, elas são muito necessárias pontualmente. Elas têm data definida para começar, podem ter data definida para terminar ou não, dependem dos ajustes ao longo do tempo. Então, o acompanhamento, ele também tem que ser a longo prazo. Não é só, fiz a primeira consulta, peguei a prescrição e vou ficar renovando essa prescrição por 10, 20 anos e não vou ajustar.
isso não é um tratamento eficaz, né? Então, essa questão também ela é muito bem pontuada. E o bom psiquiatra, né? Digamos que a gente tem alguns profissionais que realmente partem só para a área da medicação, mas o bom profissional não é aquele só que medica, mas é aquele que entende as necessidades do seu paciente, né? Que acompanha, que acolhe e que traz o paciente para entender também seus conflitos, as suas abordagens de vida, né? E tenta não só tratando o paciente, mas entendendo contextos familiares, né? Entendendo não é só, é um mundo, né? Não é só aquilo ali, é um mundo. E também atuando de forma multidisciplinar, né? Não é só falar assim, faz uma consulta e toma uma medicação. Não, tem que ser multidisciplinar, tem que fazer terapia, tem que às vezes, conversar com a família também, algumas coisas, fazer atividade física, às vezes uma abordagem da nutricionista também para melhorar hábitos alimentares, é uma mudança do estilo de vida, né? É uma mudança de vida, às vezes. Então, isso tem que ser multidisciplinar. Então, você também pontuou essa questão muito bem, né? Porque o paciente, né, o ser humano, ele é um ser complexo e a gente tem que olhar de forma holística, né? Não adianta você ver só a pontinha do iceberg, se embaixo, né, tem tanta coisa para a gente descobrir. Então, essa diferença, ela é importante, né, ser pontuada, porque os profissionais, cada um na sua área, mas as duas áreas estão super, super conectadas, né? E elas precisam andar juntas, porque se elas não andarem juntas, não tem tratamento eficaz, né? Então, excelente, Milena, muito obrigada, muito bom isso aí. A outra pergunta, né, que o pessoal faz muito também, é quando que está indicada a terapia? Isso é muito importante falar, porque a maioria das pessoas acreditam que o momento de ir ao psicólogo é aquele momento do auge do sofrimento ou depois de algum possível diagnóstico ou caso tenha um transtorno. E não é bem assim, né? Muitas pessoas, acho que talvez até a maioria delas não tem um diagnóstico fechado, não tem algum transtorno. Muitas vezes elas só têm uma dificuldade de lidar com alguma questão emocional, né, com algum problema ou com alguma mudança de vida que possa ter acontecido. Muitas vezes há uma procura no momento de um divórcio, na perda de alguém, né, querido. Então, não há necessidade da procura apenas no momento do conflito, né, daquele sofrimento maior. Pelo contrário, é até bem melhor para o tratamento que a pessoa procura antes, né, desse momento ápice do sofrimento, porque fica muito mais fácil da gente conseguir chegar no ponto, né, que é importante para o tratamento. Ótimo, Milena. A questão, assim, a gente está online aqui, a gente tem todas as dificuldades do online também, né? Às vezes o som cai, às vezes a imagem também. E nas terapias, né, principalmente durante a pandemia, a gente começou a fazer muita telemedicina, né, e consultas online. E o pessoal sempre fica perguntando também, qual é melhor? É o online ou o presencial? O que você acha disso? Bom, e agora as coisas estão mudando um pouquinho, e principalmente por conta da pandemia. Antes os atendimentos online eram bem menores, e após a pandemia as pessoas meio que foram obrigadas por um tempo a adotar, né, a modalidade online, e elas descobriram e perceberam que não tem tanta diferença assim, que o vínculo terapêutico continua o mesmo, a seriedade do tratamento continua a mesma, né, só que com algumas peculiaridades, né, como a conexão que a gente está aqui hoje, né, nem sempre ajuda nesse contato, a questão da privacidade, que algumas pessoas têm essa dificuldade. Então, isso é muito importante. Se a pessoa tiver um local que possa ter privacidade, um lugar em que ela possa se concentrar no atendimento, uma boa conexão, não tem problema algum. Porém, né, em alguns transtornos, né, transtornos que são mais intensos, mais sérios, a gente não indica o tratamento online. Mas é uma minoria. É apenas se houver uma gravidade ali no caso, a gente prefere esse contato pessoal. Mas a maioria não tem contraindicação o online. Muitas vezes é mais uma preferência, né? Existem pessoas que se sentem realmente
mais acolhidas, mais confortáveis no presencial. Eu acho que uma outra questão interessante que o online possibilitou é essa questão da interatividade e dessa diminuição de distâncias, né? Então, assim, por exemplo, a gente está aqui numa conexão, você da sua casa e eu da minha, né? Então, a distância ela foi reduzida a uma aproximação, né, das pessoas em relação a isso. Por exemplo, a minha terapeuta ela é da Bahia. E em outras circunstâncias, eu nunca faria terapia com ela, porque como que eu vou fazer terapia uma vez por semana com ela na Bahia e eu aqui no Rio de Janeiro? Então seria inviável. Então, isso facilitou muito, eu acho, que a busca por profissionais que você não teria pela questão física, territorial, né? Então, assim, online eu posso estar do outro lado do mundo e eu continuo fazendo terapia. Eu tô aqui no Rio, então minha terapeuta tá no consultório dela na Bahia. E tá tudo certo, sabe? Então, assim, tem os fatores positivos, né? E alguns fatores também que alguns pacientes relatam que, eu gostava da questão de estar no consultório, da presença física. E alguns pacientes acabam optando também por isso, né? Pela aproximação, assim. Acho que agora, com a pandemia que já está bem melhor, né? E a gente voltando ao normal, acho que a sensação que a gente tem é que a vida está aos poucos voltando ao normal, a gente consiga também voltar com as consultas presenciais de forma muito mais intensas, né? De forma mais recorrentes. E aí esses pacientes também que se sentem melhor acolhidos no presencial também vão poder, né, ter esse acolhimento. Cada paciente é um paciente, né? Eu acho que isso fica a preferência de cada um, né? E assim, mas tem as vantagens, né? As vantagens do online, as vantagens do presencial. Vamos lá. A próxima pergunta. A gente recebe muito também, fala assim, como cuidar da minha saúde emocional? E aí, Milena? Bom, quando a gente fala saúde emocional, fica algo meio vago, né? A gente não sabe muito bem do que está falando, mas é realmente cuidar das nossas emoções. As nossas emoções estão o tempo todo, né, aí com a gente percebendo elas ou não, elas estão presentes. E eu falo para os meus pacientes que é muito natural, é muito comum sermos visitados por diferentes emoções o dia inteiro, né? E a preocupação é só quando uma emoção ela está muito presente, está muito recorrente e trazendo muito sofrimento. E aí a gente precisa se preocupar, né? Hoje em dia, estou muito triste, às vezes você vai analisar uma tristeza normal da vida, né? Daquele momento. Mas cuidar das emoções é cuidar do nosso autocuidado, cuidar das nossas relações com outras pessoas e com a gente mesmo. Então, estabelecer limites, né, nas nossas relações, ter relacionamentos sadios, né, que sejam pessoas que agreguem, que sejam pessoas incentivadoras, né, porque muitas vezes existem pacientes que chegam até o consultório, a gente vai perceber que as relações são completamente degradadas, existem relacionamentos abusivos, a pessoa não consegue ali manter relações saudáveis e isso vai minando completamente a saúde emocional dela. Então, a nossa saúde emocional, ela está muito também baseada nos nossos relacionamentos, na saúde desses relacionamentos, e em como que a gente cuida da gente mesmo, né? O nosso autocuidado, como você mesmo falou. Ter tempo para ter pequenos cuidados com a gente. Por exemplo, a atividade física, né? Que muitas vezes é um tripé no nosso tratamento, muitas vezes é a meditação, é a psicoterapia e é também a atividade física, né? Ter tempo para uma atividade física, para um tempo para lazer, porque hoje em dia as pessoas, né, colocaram o trabalho ali de uma forma tão grande na vida que elas se sentem culpadas por descansar, elas se sentem culpadas por estar relaxando, elas perderam até essa capacidade de conseguir relaxar, né, sem se sentir culpadas, sem se sentir fazendo algo errado. Então, é um equilíbrio disso tudo, né, ter tempo
para descansar, ter tempo para fazer uma atividade física, né? Existem estudos que, né, os estudos sobre a felicidade, né, indicam que ter relacionamentos saudáveis também é um indicativo para que a gente consiga se sentir feliz, se sentir realizado, ter um propósito de vida também é muito importante. Então, assim, são pequenos tijolinhos para construir uma saúde emocional, né? Não é uma coisa só. Ótimo, Milena. Você falou assim várias coisas que me chamam até muita atenção, porque às vezes a gente acha que também tem que estar tudo perfeito, né? E na verdade é uma grande construção. Nem sempre a gente, em alguns momentos da nossa vida, a gente consegue encaixar e fica tudo às mil maravilhas, né? E a gente vai equilibrando na balança. Às vezes a gente tem assim mais tempo para cuidar de uma coisa e aí a gente vai equilibrando, e a vida ela é um grande equilíbrio que a gente tem que fazer em relação a todas essas áreas, né? E é justamente isso, mas tem que cuidar de todos os pontos, né? Não pode deixar um ponto consumir tudo, porque aí a balança desequilibra completamente e aí não tem saúde, né? E acho que tem que cuidar em relação a tudo isso. E outra coisa é que as pessoas acham que a gente não tem oscilação de sutis de humor, né? Como se tudo tivesse que ser muito linear. E a vida, ela não é linear, né? Então, assim, a gente passa por altos e baixos, né? Algumas coisas acontecem nas nossas vidas que a gente não está esperando, ou que a gente não deseja, mas acontece. E, na verdade, é o que a gente faz com o que a vida faz da gente, né? Então, como a gente consegue construir alguns pontos, né, para dar equilíbrio em outras áreas, né? Então, por isso a importância de todos esses pilares. Né? É difícil, não é fácil. Às vezes, né, eu fico assim, poxa, eu tenho que fazer atividade física hoje, eu tô cansada e tal. Mas eu falei, poxa, mas se eu não fizer, isso vai ser prejudicial para mim. Essa semana eu li uma frase que eu achei interessante, que eu não vou saber assim a frase igualzinha, né? Nem, só que ela falava justamente isso. Prazeres momentâneos te dão prazer agora, né? Mas te cobram preço lá no futuro. E às vezes fazer o que é preciso fazer, você não quer tanto fazer isto agora, mas a qualidade de vida também te dá uma perspectiva de futuro, então te dá uma qualidade futura. Né? Então, assim, nem sempre a gente está disposto a fazer terapia, ai, não e tal, mas isso vai te fazer um bem, né? E é um ganho. Nem sempre a gente está disposto a fazer atividade física, mas isso vai te dar um ganho. Né? Nem sempre a gente está disposto, eu tenho que fazer a consulta de novo com o psiquiatra e tal, mas isso te dá um ganho. Então é equilibrar os pontos da balança, né? Eu acho que é ter um grande ajuste aí em relação a todos esses pontos, para a gente equilibrar bem a vida. E às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente precisa de ajuda, né? E aí procurar um bom profissional para essas áreas também é fundamental para nos dar esse auxílio, né? E dar realmente qualidade aí emocional, né? Milena, você tem aí também alguma pergunta, alguma coisa para a gente fazer nesse nosso bate-papo? Acho que pode ser interessante a gente colocar. Lembrei de uma dúvida muito frequente que eu tenho com os pacientes, que é quando eu percebo essa necessidade, a gente avalia a necessidade do encaminhamento para a psiquiatria e eles têm muitos receios. Às vezes, né, a gente fica em torno de 4, 5 sessões para ele compreender a importância, porque ainda existe muito esse medo de ficar dependente da medicação, né? Eles acham que vão tomar aquela medicação pela vida inteira, ou, né, acham que são malucos, né, por tomar medicação, eles se enquadram, né, e ainda existe esse preconceito muito grande em torno da medicação, né, de trazer esse conteúdo, essa desmistificação da questão da medicação pode ajudar bastante, né, as pessoas que estão necessitadas desse tratamento. Eu acho que o primeiro ponto é entender que ir ao psiquiatra não é atestado de maluco, assim, né? Que as pessoas acham, você vai no psiquiatra, você tá ficando maluco, você tá doido. Eu acho que primeiro é tirar o estigma em relação a isso, né? Se você está
precisando de um psiquiatra, está sendo indicado, na verdade, você está sendo indicado para um cuidado, né? Então, você está para ser cuidado e para se cuidar, né? Então, a questão, ela é uma questão de qualidade de vida. Eu sempre foco isso nos meus pacientes, né? A questão é qualidade de vida. É dar uma qualidade de vida e uma qualidade de saúde mental, tá? Aí a gente vai para um outro ponto, né? Que são as medicações, que também são muito estigmatizadas. Você está tomando um antidepressivo, você é um depressivo e não tem jeito mais. Como assim? Não, não é isso. Eu já ouvi isso. E foi assim, até um pouco assustador. Eu falei, não, gente, como assim? Né? A medicação ela tem que ser muito bem indicada, tá? Eu costumo dizer que a gente não tem que passar medicação para todo mundo. E outra coisa, nem todo mundo precisa de medicação. Né? Isso é outro ponto, porque as pessoas acham que também vão sair com uma fórmula mágica. Outro ponto é tirar essa ideia, né, de que a medicação ela é uma fórmula mágica, ela não é. Ela vai ajudar no tratamento, mas o tratamento não é só medicamentoso. Foi aqueles pilares que a gente falou anteriormente, né? Então, assim, se não fizer os outros pilares e acreditar que a medicação vai ser suficiente, vai se frustrar muito. Então, é uma coisa que eu falo, que eu friso muito com os pacientes, porque, assim, não é uma fórmula mágica. Não espere da medicação que ela resolva os seus problemas, né? Você está no controle da sua vida, é um protagonismo. E esse protagonismo, ele está em vários pilares. Não adianta só tomar medicação. Então, isso também é parte do tratamento. Entender que a medicação, ela é auxiliar, né? Ela vai te ajudar, mas ela não vai resolver, né? Sozinha ela não faz nada, tá? Então essa é uma questão muito importante também para ser trabalhada. E a medicação ela é individualizada, né? Então assim, cada paciente vai tomar um tipo de medicação, vai tomar uma dosagem de medicação e algumas vezes, né, as medicações elas vão ter que ser trocadas, porque tem um perfil agora que a gente estuda muito, que é um perfil genético, né? Que algumas medicações funcionam para a família inteira, porque é o perfil genético. E outras medicações não funcionam. E a gente precisa alterar a dose, né? Então, esses ajustes que a gente chama de ajustes terapêuticos, que são importantes para serem feitos. E outra coisa na psiquiatria, a gente usa a associação, né? Algumas associações medicamentosas que um remédio potencializa o outro, eles são sinérgicos, que a gente chama, né? Então, os dois juntos, eles fazem um efeito terapêutico. Às vezes, os pacientes chegam e estão tomando só uma medicação que eles escolheram só tomar aquela. E aí ela não tem tanto efeito, porque, na verdade, ela precisava estar associada, né? Então, assim, esses ajustes, eles são ao longo do tempo, né? Na primeira consulta, às vezes a gente passa uma medicação com uma dose menor e a gente vai ajustando por conta dos efeitos adversos, né? Tem os efeitos colaterais. Então, a gente vai ajustando ali até a gente achar uma dose, uma concentração, né, terapêutica que seja ideal para o tratamento, que também não vai ser para sempre naquela dose, né? Então, esses ajustes, eles são importantes. E nem toda medicação é para sempre. E na psiquiatria ainda tem outra coisa, né? A gente não pode só tirar a medicação. A gente tem que fazer o que a gente chama de desmame, né? Que às vezes algumas medicações a gente tem que ir tirando aos poucos. Então requer até paciência, né? Porque a gente tem que ir cortando a metade da metade, a metade da metade, até a gente conseguir retirar aquela medicação. Então é individualizado, não é receita de bolo. Eu não consigo prescrever para todos os pacientes a mesma coisa. Então tem que ser muito bem indicado com as doenças que a gente chama de comorbidades, né? Com as doenças prévias que o paciente tem, com as histórias que o paciente tem, ou com as medicações, às vezes, que ele já tomou, ou que ele toma para não ter interação. Então, eu vou falar que é difícil, tá? Porque a gente tem que fazer um ajuste fino nessas questões. Mas a primeira coisa é entender que a medicação não é fórmula mágica e que a gente precisa de todos os pilares para realmente chegar a uma qualidade de saúde mental e emocional adequada. Eu acredito que o problema está muito
nessa questão do retorno, né? A maioria dos pacientes acreditam que vão uma vez só e não vão voltar mais. Elas não entendem a ideia do tratamento, né? Do quanto é importante elas retornarem sempre que o psiquiatra marca, né? Porque a medicação pode mudar, né? E até o momento que possivelmente elas possam até ter esse desmame, ter a alta. Mas elas vêm, às vezes, né, com a ideia do fulano, do vizinho que contou a experiência dele, que muitas vezes não foi nem atendido por um psiquiatra, às vezes foi por uma outra especialidade, pegou aquela medicação, ficou com ela para a vida, não voltou mais, e aí, né, acaba aumentando ainda mais esse preconceito que as pessoas têm por não entender como que acontece o tratamento, né, por não entender que é um tratamento e precisa ser levado como tal, né? Justamente. Excelente, Milena. Olha, eu quero agradecer muito esse bate-papo, agradecer pela disponibilidade da agenda. Sei que sua vida é super corrida também, né? Então, eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido encaixar os nossos horários para a gente estar conversando aqui. Espero que seja muito útil para quem estiver assistindo, né? Então, assim, vou deixar aqui também, vou pedir para deixarem as nossas redes sociais, né? O telefone para contato, para quem quiser também nos procurar, ou tiver alguma outra dúvida também, a gente está aí disponível para responder, para ajudar, que eu acho que o nosso trabalho é justamente esse, né? Acolher e ajudar pessoas, né? O nosso foco ele é em pessoas, então não tem como fugir, né? De acolher e dessa questão de estar em contato, né, com gente, que esse é o nosso foco, né? Então, assim, quem tiver interesse também pode nos procurar, estamos também, eu acho que é aí à disposição, tá bom? Milena, meu muito obrigada, tá? Você fica à vontade para se despedir aí do pessoal também, e eu deixo aqui o meu carinho e a minha admiração por você. Obrigada, eu que agradeço a participação, toda a oportunidade que a gente tem, né, de falar um pouquinho, de trazer esse tema à tona, para as pessoas poderem refletir, mudar realmente as suas práticas, mudar e levar adiante também essas informações é válido. Então, adorei estar aqui, foi um papo muito gostoso, espero, né, que possam haver outros para a gente poder trazer outros temas também, em breve. Vamos sim. Obrigada, Milena. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.